Olá, tudo bem? Eu sou a Cris Ramos, do Ateliê Cris Ramos, e hoje eu tô aqui para ensinar para você uma bolsinha de celular muito legal. Uma bolsinha de celular que você vai poder levar teu celular, seu documento. A bolsinha que eu vou ensinar para você hoje é essa daqui, ó. Olha que legal. Tem um bolsinho frontal, que a gente está colocando o documento, e tem um bolsinho aqui em cima para estar carregando o celular. Tem uma alcinha removível, bem legal, tá vendo? Bem fácil de fazer, bem simples, que para você que está começando, é uma peça legal, que dá um retorno legal, todo mundo gosta e é bem charmosa. Então vamos lá aprender como é que faz? Vamos começar a fazer o nosso porta-celular e porta-documentos. É bem simples de fazer, você vai conseguir fazer bem tranquila, tá? Eu vou passar as medidas para vocês e vamos começar pelo zíper frontal. O que nós vamos fazer primeiro? Vamos recortar. Para o tecido de fora, nós vamos cortar 2 vezes no tamanho de 18 por 12. Eu cortei aqui 2 vezes no tecido de fora, 2 vezes na manta R1 ou R2. Você pode usar R1 ou R2, aqui no caso eu estou usando a manta R1, que eu já aderi o tecido na manta. Então, a primeira coisa, a gente corta os tecidinhos de fora, 19 por 12, perdão, passei a medida errada, é 19 por 12. E para os tecidinhos de dentro, para o forro, a gente vai cortar uma vez 19 por 12, uma vez na manta, e depois mais 3 vezes para o forro, 19 por 12. Então, o forro a gente vai cortar 4 vezes 19 por 12 e mais um pedacinho de manta 19 por 12, para a parte de dentro, tá? Então, vamos começar. A gente vai pegar a parte frontal, aonde vai o nosso zíper frontal, que essa bolsinha tem 2 zíper, um zíper frontal e um zíper aqui em cima. Então, o que a gente vai fazer? Vamos pegar uma régua de patchwork, ou uma régua que você tiver disponível. A gente vai fazer uma marcação de distância aqui de 4, esse pedacinho aqui tem que ter 4 centímetros, e eu vou traçar uma linha. Eu tô usando uma caneta que ela some na hora que eu passo o ferro, ou você pode estar usando giz também de alfaiate, o que você tiver. Então, a gente vai traçar uma linha aqui, deixando 4 centímetros de distância, tá ok? Vou fazer isso aqui nesse pedaço, e vou pegar uma outra camada do forro, vou fazer a mesma coisa. Eu vou marcar 4 centímetros e vou traçar uma linha, tá ok? Aí agora eu vou cortar em cima dessa linha dos dois pedaços aqui, e vou cortar aqui, certo? Cortado, o que eu vou fazer? Agora eu vou fixar o zíper da frente. Ó, peguei um zíper normal, que a gente compra, um zíper comum, e para facilitar, eu vou tirar essa travinha final aqui do zíper, ó. Levanto as 2 perninhas, eu uso essa pecinha aqui para desfazer ponto, que ela facilita. Eu levanto as 2 perninhas de trás dessa travinha do zíper, depois eu venho pela frente e ela já tá solta para eu puxar, ó. Viu? Aí tirei essa travinha, vou tirar esse cursor, porque eu não uso esse cursor que vem, mas se você não tiver outro cursor, pode usar o mesmo cursor que vem no zíper. Eu gosto de usar esse tipo de cursor aqui, que é o que eu uso nos meus trabalhos, que são cursores mais resistentes, tá? Então vamos lá. Aí a gente vai pegar o zíper, aqui eu também tiro, eu corto esse pedacinho aqui que tem a outra travinha, eu também tiro ela. Você já vai entender por que eu tiro. Aí o que a gente vai fazer? Vamos posicionar o zíper com a parte da frente virado para baixo e virado para frente, com o tecido de fora virado para cima. O zíper a gente vai botar virado para baixo, nessa posição. Vamos vir com o tecido do forro. Aqui esse meu tecido, ele não tem nem frente nem verso. Mas se você estiver usando um tecido que tem frente e verso, você vai pegar a parte da frente do tecido
e botar voltado para baixo. Então vai ficar o tecido de fora virado para cima com a manta embaixo, o zíper virado para baixo e o tecido do forro com a parte direita virada para baixo. Aí agora eu vou alfinetar o zíper com os dois tecidos. E vou fazer a mesma coisa com o outro pedacinho que sobrou. Vou posicionar o tecido de fora virado para cima, junto com a manta. Vou pegar o zíper, onde na parte que eu cortei, vou posicionar bem na ponta, aqui ó, e vou fazer a mesma coisa. Vou alfinetar. É sempre importante a gente alfinetar porque dá segurança na hora de costurar. Principalmente para quem está iniciando, é muito importante alfinetar tudo. Eu até hoje eu alfineto tudo porque me dá segurança o tecido não correr na hora que eu for passar na máquina. Ó, tá vendo? Então os dois alfinetados, agora eu vou passar uma costura aqui, eu vou para a máquina passar uma costura e já te mostro como é que fica. Olha só, já passei a costura, fixei o meu zíper, fiz um sanduíche com o zíper, ó. Aí o que agora a gente vai fazer? Vamos desvirar dessa forma, assim, e vamos desvirar também o outro lado, assim, viu? Aí agora, o que a gente faz? Vamos passar uma costura aqui para fazer um acabamento legal para essas partes do forro e a parte da frente não ficar levantando e não atrapalhar na hora da gente correr o cursor. Vou para a máquina passar a costura e já te mostro como ficou. Uma costurinha bem rente aqui embaixo do zíper, justamente para segurar os dois tecidos, para eles não se movimentarem na hora da gente mexer o cursor. Aí agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o cursor do zíper. Por que eu não cortei o zíper aqui? Eu não cortei porque na hora da gente colocar o cursor, essa pontinha que vem no zíper aqui, que não tem o carrinho, tem uma pontinha bem no final que não tem o carrinho ainda. O carrinho não, o trilho, os dentinhos. Então o que a gente faz? Isso aqui ele facilita bastante na hora da gente botar o cursor. Por isso que eu não corto antes de botar o cursor. Como é que a gente vai fazer? Vai pegar o cursor, vai voltar essa partezinha daqui, ó. Essa partezinha pontudinha você vai virar pra você e vai encaixar a perninha do zíper aqui, ó. Encaixou uma, vai, posiciona até em cima onde começam os dentinhos, segura, pega a outra parte, encaixa da mesma forma, ó, viu? Posicionou em cima onde começam os dentinhos e ó, puxei, viu como é fácil? Aí eu vou colocar até o final e vou tirar o cursor. Por que eu vou tirar? Porque eu quero na hora de costurar que os dois lados fiquem fechadinhos, para dar um acabamento legal. Isso é uma dica bem bacana. Aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar o carrinho novamente, o cursor novamente do zíper. Da mesma forma, encaixo as perninhas dele aqui. E só dou uma ajeitadinha, ó, viu? E o carrinho entrou. Aí paro o carrinho do zíper no meio do zíper, dessa forma. Aí agora sim eu posso estar cortando esse excesso e vou aproveitar esse excesso para botar o zíper na parte de cima. Agora como é que eu vou fazer a parte de cima? Primeiro aqui eu vou estar cortando pra parar pra ficar bem certinho, porque às vezes a gente corta um pouquinho torto, porque eu não gosto de usar aqueles cortadores circulares, eu sou mais da moda antiga de cortar com tesoura mesmo. Aí às vezes sai um pouquinho torto, viu? Deixa eu só dar uma arrumada aqui, que eu acho que um lado ficou maior que o outro, ele fica torto. Aí agora, o que eu vou fazer? Vou pegar essa sobra do zíper, vou separar ele novamente
E uma dica, presta bem atenção, que eu acho que fica feio quando a gente usa 2 zíper numa peça e fica um carrinho virado para um lado e um carrinho virado para o outro. Aí você tem que prestar bem atenção na hora de posicionar o zíper. Se o meu zíper vai entrar por aqui, por essa ponta e vir até aqui, ele vai ficar virado igual esse de baixo. Agora, se eu pegar o outro zíper e colocar assim, o que vai acontecer? Esse carrinho vai ficar virado para cá e o carrinho de cima vai ficar virado para lá. Vai ficar feio. Então, sempre prestar atenção na posição do zíper, que já aconteceu de eu me perder algumas vezes. E depois que eu vi que tá montado, ficou um para um lado, outro para o outro. Eu acho que fica feio. O que a gente vai fazer? Peguei essa peça, vou posicioná-la para cima, pegar o zíper novamente, botar a parte direita dela, do zíper virado para baixo, em cima do tecido. Vou pegar uma parte que eu cortei pro forro, de 19 por 12, vou posicionar a parte direita do tecido virado para baixo, dessa forma, e vou posicionar aqui. E o que eu vou fazer agora também? Eu vou pegar a parte que eu botei um pedaço do forro com a manta, eu vou posicionar dessa forma, botar a manta para baixo e o tecido para cima aqui, ó. Vou posicionar dessa forma e vou alfinetar tudo junto. Que aqui eu já tô montando também o forro, tanto o forro do bolsinho da frente, como o forro da parte de dentro da bolsinha. Para que eu uso também essa manta na parte de dentro? Para poder dar uma reforçada, que como é pra gente levar celular e pode cair no chão, se a gente botar só uma camada de manta, não vai proteger tanto. A gente botando mais essa camadinha no meio aqui, já aumenta a proteção do celular dentro da bolsinha. Alfinetei dessa forma, vou passar uma costura aqui e já te mostro como é que ficou. Viu? Passei uma costura aqui e agora o que eu vou fazer? Eu vou desvirar, ó. Peguei aqui os 2 forros com a manta, viro pro outro lado, dessa forma aqui, vai ficar assim. E agora eu vou passar mais uma costura aqui bem embaixo do zíper, para poder dar aquele acabamento legal no zíper também. Já te mostro como é que fica. Passei uma costurinha bem embaixo do zíper e já aproveitei essa etapa para eu estar colocando a minha etiquetinha de identificação do meu ateliê. Eu tenho essa etiquetinha, se você tiver também é legal você colocar. Ou, se não tiver, também não tem problema. Eu acho legal colocar a etiqueta no nosso trabalho, porque é como se fosse uma assinatura do nosso trabalho. Aqui a parte da frente tá quase pronta. Agora vamos pegar o forrinho, o tecido da parte de trás da bolsinha e vamos fazer a mesma coisa. Botar o zíper com a parte direita virada para baixo, dessa forma, ó. Os dentinhos para baixo e a parte direita virada para baixo. Vamos pegar o outro tecidinho do forro e vamos botar a parte direita voltada para baixo também. Vamos alfinetar e fazer o mesmo procedimento da colocação de zíper das outras etapas que a gente já fez. Agora é só passar uma costura aqui. Passei a costurinha aqui. Da mesma forma, vou desvirar. E também vou passar uma costura embaixo do zíper, viu? Então, a nossa parte da frente e a parte de trás já tá pronta, costurada. Agora, a gente vai fazer a alcinha. Como é que eu faço primeiro? Primeiro eu vou fazer uma alcinha. Essa alcinha que eu faço, ela é removível, porque tem gente que gosta, tem gente que não gosta de usar a alcinha pendurada. Então, o que eu faço? Eu vou cortar uma tirinha de 8 centímetros por... Aqui eu cortei 15 centímetros, tá? Pode ser menor, maior, eu uso esse tamanho. A gente vai cortar, vamos passar para ele ficar dobradinho dessa forma. Vamos vincar, a gente dobra assim, depois dobra ele assim. E vamos passar uma costura aqui, ó. Vou passar uma costura aqui e outra costura do outro lado. Já te mostro como é que fica. A tirinha vai ficar costurada dessa forma, uma costurinha em cima, uma costurinha embaixo. Agora o que eu faço? Aqui eu uso uma argolinha que ela
Ela tem 2,5 centímetros mais ou menos de diâmetro, tá? Você pode estar usando aquela meia lua também, ou o triângulozinho, o que for mais fácil para você achar. Para mim, o mais fácil de achar são essas argolinhas de 2,5 centímetros. E o que eu vou fazer? Eu vou passar essa tirinha dentro da argolinha, ou da meia lua, ou do triângulo que você tiver, e vou fazer, posiciono ela aqui dentro, ó, dá uma ajeitadinha. Eu gosto de passar uma costura aqui embaixo para firmar bem, tá? Vou passar a costura e já te mostro como é que ficou. Passei uma costurinha aqui embaixo, tá? Costurinha mais para ele ficar firme, para não ficar balançando de um lado para o outro. Aí o que a gente faz? Eu vou pegar a parte da frente e eu vou ter o cuidado de separar ele de novo assim, dessa forma, tá vendo? Deixar só a parte do zíper assim e assim. Aí eu vou pegar dobradinho dessa forma, eu vou posicionar bem em cima do zíper aqui, ó. Eu corto maior para poder dar uma segurança na hora de costurar e depois a gente corta o excesso. Aí você posiciona, se você quiser que fique um pouquinho mais comprido, um pouquinho mais curtinho, aí vai do gosto de cada um. Eu gosto de deixar um espacinho de uns 2 dedos mais ou menos assim, tá? Aí o que eu vou fazer? Vou passar uma costurinha aqui para segurar essa alcinha aqui. Já te mostro como ficou dessa forma. Agora é só a gente cortar o excesso que ficou para fora. E agora a gente vai juntar o carrinho aqui novamente. Vamos juntar a carteirinha porque a gente está quase finalizando ela. Vamos pegar o outro carrinho, da mesma forma, daquela forma que eu já mostrei pra você. Você vai colocar a ponta mais fina do cursor virada pra você, vai encaixar até onde começa os dentes do zíper, segura, pega a outra ponta da mesma forma, assim, segura a parte de cima e é só puxar o cursor. Vamos até o final também, tiramos o cursor, colocamos novamente e vamos parar o cursor também no meio do zíper, que é para as duas pontas ficarem fechadas, isso facilita bastante no acabamento. Ó, da mesma forma, agora eu seguro aqui, não tem mistério nenhum. Agora eu corto o excesso do zíper aqui. E agora vamos fechar a bolsinha. Como é que a gente fecha a bolsinha? Vamos pegar a parte de trás, com a manta e o tecido de fora, e aqui a mesma forma. Dessa forma, eu vou deixar só do lado dessa parte da frente, ó, a gente vai pegar essa parte da frente que tem o zíper, a manta, o forrinho de trás, mais o outro forrinho é a outra manta, tá? Vamos deixar pro outro lado só o forrinho de dentro. Então, o que a gente vai fazer? Vamos virar dessa forma, tomando cuidado que o zíper ele tem que ficar voltado para a parte do forro, assim, na hora da gente juntar. Aí a gente posiciona o zíper bem certinho e alfineta. Do outro lado, da mesma forma, prestando atenção que o zíper tem que estar voltado pro lado do forro, tá? Que se botar virado pro outro lado, ele vai ficar errado. Então, vamos fazer assim, também alfinetamos para segurar na posição que a gente deixou. Ó. Tá certinho. A gente vê se os tamanhos estão todos certos. Alfinetamos a volta para dar uma segurança no acabamento, na hora de costurar. Posiciona o forro bem certinho com o outro também. Aqui tá vendo que ficou um pouquinho maior, mas isso aqui a gente pega e a
gente pode estar acertando no corte. É porque por causa do zíper ele acaba dando uma diferençazinha, mas não tem problema. A gente pega e corta o excesso para acertar, para na hora de costurar não ficar nada de fora, tá? A gente corta para ficar tudo paralelo, tudo do mesmo tamanho. Viu? Agora ficou tudo do mesmo tamanho. A gente alfineta. Vocês não se preocupem de cortar, porque eu já dei as medidas com uma sobrinha, porque eu sei que isso acontece, da gente ter que cortar um pouquinho, e tem a sobra da costura também, pode fazer nesse tamanho, ele cabe esses smartphones grandes, tranquilo, tá? A gente alfineta aqui também. E agora a gente vai passar uma costura em toda a volta, deixando um buraquinho aqui pra gente desvirar. Eu já te mostro. Já passei uma costura. Aqui eu passei uma costura overlock em toda a volta. Se você não tiver overlock, não tem problema. Pode passar uma costura reta em toda a volta, sem problema. Depois você apara os excessos bonitinho pra ficar certinho, tá? Não tem problema. Se você não tiver overlock, pode fazer costura reta ou costura zigue-zague. Deixei um espaçozinho aberto aqui, medindo mais ou menos uns 7 centímetros, tá? Aí o que a gente vai fazer? Vamos desvirar agora o trabalho e a nossa bolsinha já tá praticamente pronta. Ó, eu abro o zíper dentro. E a gente desvira a bolsinha do lado certo dela. Vamos desvirando. A gente desvira. Acertando as pontinhas dela pra fora. Vou ver se não ficou nada descosturado, porque às vezes acontece de ficar uma pontinha sem costurar. Aí você verifica se tá todas as costuras ok. Aí aqui eu pego uma pinça que eu tenho, coloco por dentro pra ajeitar as pontinhas bem pra fora, ó, ficar bem certinho pra fora. Aí você pode estar usando um pincel, um lápis, alguma coisa que não tem uma ponta muito fina, que não fure o teu trabalho, tá? Isso é uma coisa que não vai furar o teu trabalho. Aí você põe a pontinha bem pra fora. Ó. E agora, a bolsinha quase pronta. Posiciono o tecido do forro pra fora aqui, ó. Você pode fazer um ponto invisível ou você pode costurar. Eu gosto de costurar na máquina, que é mais rápido e mais prático. Aí a gente fecha esse fundinho. Já te mostro como é que fica. Costurei o meu forrinho. Agora eu só volto o forrinho pra dentro, a bolsinha. E a bolsinha já tá pronta. Mas ainda falta um passo. Ó, a gente abre o zíper da frente, olha como o acabamento fica legal dentro da bolsinha, toda forradinha, bem acabada, ó, viu? O zíper bem embutidinho dentro, nada de mostrando aquela ponta do zíper do lado de dentro. O acabamento, gente, eu primo muito pelo acabamento. Não gosto de zíper mostrando a parte dele aqui fora, eu gosto de embutir tudo, que fica um trabalho legal, ó, com uma coisa bem acabada. Isso dá um diferencial no seu trabalho, tá? Então, a bolsinha, ela já tá quase pronta. A bolsinha, bem dizer, tá pronta. Agora a gente vai fazer a alcinha removível. Você dá uma acertada nela, acertar as costuras bem certinha. Ó, a bolsinha tá pronta. Olha que bonitinha. Agora a gente vai fazer a alcinha removível. A alcinha, eu também cortei uma tira de 8 centímetros. Nesse caso, eu acho que eu cortei 40 centímetros. E o que eu fiz? Também passei a ferro para ela ficar dessa forma. E nas duas pontas eu voltei a pontinha para dentro. Passei, vinquei ela para dentro dessa forma, tá? Faço assim, dobro ela bonitinha, dessa forma. E vou costurar da mesma forma da outra alcinha. Vou costurar aqui e já te mostro como é que a gente faz para fechar a alcinha. A alcinha costurada já. Tira esse excesso de linha que ficou aqui.
costurado a minha alcinha de fora. Aí agora a gente vai usar um mosquetão pequeno, dessa maneira. Gente, eu sei que às vezes para algumas pessoas é difícil achar esse tipo de ferragem. Para mim também às vezes é difícil achar. Se você não tiver essa ferragem para fazer alça removível, não deixe de fazer a sua bolsinha por causa disso, tá? Se você não tiver a ferragem para poder fazer a alcinha removível, o que você vai fazer? Em vez de botar a argolinha aqui e botar o mosquetão, você pode pegar e costurar essa alça aqui direto nesse lugar onde a gente botou essa argolinha aqui, tá? Ela vai ficar com uma alcinha da mesma forma, só que a alcinha não vai sair. Tô falando isso porque eu sei que tem muita gente que tem dificuldade às vezes de achar esse tipo de ferragem, tá? Realmente é difícil, não é em todo lugar que a gente encontra. Pra mim também é difícil, nas lojas que eu compro às vezes tem, às vezes não. Por isso que eu tô falando, não tem necessidade de colocar o mosquetão e a argolinha. Pode fazer a bolsinha da mesma forma, mas a alcinha vai ficar fixa, tá? Você costura a alcinha direto na bolsinha. Nesse procedimento aqui, em vez de colocar essa argolinha, você coloca direto a alcinha, sem problema nenhum, tá? Mas quem tiver um mosquetão e tiver as ferragens para fazer, eu acho que fica legal. Aí o que a gente vai fazer agora? Vamos encaixar a alcinha no mosquetão, dessa forma, e vamos virar dessa forma, tá? A gente vai fazer assim, ó. Vou encaixar um embaixo do outro aqui. Aqui você pode passar uma costura aqui e aqui para segurar essa alcinha. Se você não achar essa pecinha aqui que eu uso ilhóis para estar fazendo acabamento, que eu acho que fica legal, dá um diferencial na peça. Mas se você também não tiver ilhóis, né, mas Cris, eu achei o mosquetão, achei a argolinha, mas não consigo achar o ilhóis. Não tem problema, passa a costura aqui que ela vai ficar legal da mesma forma, tá? Eu coloco o ilhóis porque eu acho que dá um charme, um acabamento com ilhóis, tá? Então, se você não tiver o ilhóis, dá uma costura aqui, uma costura aqui e vai segurar da mesma forma, vai ficar legal da mesma forma, ok? Então eu vou colocar o ilhóis e já te mostro como é que fica. Viu só como é que dá um charme no ilhóis? Mas não se prenda a esses detalhes, tá? Se você não tiver o ilhóis, se você não achar o ilhóis, não tem problema. Passa uma costura aqui, passa uma costura em cima e ele vai fixar da mesma forma. Aí agora a nossa bolsinha tá pronta. É só fixar o mosquetão na argolinha e a gente tem uma bolsinha bem legal para guardar celular, para levar o celular numa saída rápida. Aí você pode botar documento, dinheiro, cartão aqui na frente e pode estar colocando o teu celular aqui nessa parte de cima. Tá ok? Espero que você goste e que faça bastante bolsinhas. Só como foi fácil fazer a bolsinha? Ela é bem simples, ela é prática, ela é útil, ela é fácil de vender, ela é charmosa, todo mundo gosta. E você pode estar presenteando uma amiga, você pode estar vendendo ou pode estar fazendo para você. É uma bolsinha muito prática, muito útil e que você tem certeza que se você fizer para vender, ela vai te dar um bom retorno financeiro, que é uma das peças que eu vendo bem no meu ateliê também. Espero que você tenha gostado, que você possa fazer muitas bolsinhas. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no meu canal, que eu sempre vou estar trazendo passo a passos legais para você, passo a passo simples para você que está aprendendo, para você que quer fazer peças novas, enfim. Se inscreva aqui no meu canal. Vou deixar aqui embaixo também o link de um grupo que eu tenho fechado lá no Facebook, que é o grupo de papos de bolsas e bolsinhas, um grupo bem legal, onde o pessoal é bem solidário, a gente aprende bastante, o grupo tá muito legal mesmo. Então se você quiser participar do grupo, vou deixar o link aqui embaixo para você estar participando e vou deixar os meus contatos aqui embaixo também para se você quiser conhecer os meus trabalhos, ok? Então, muito obrigada pela tua companhia e até a próxima. Tchau!